Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e vou trazer para vocês nesse vídeo novo aqui no canal informações, notícias, análise, opinião, como vocês sabem, chega aqui. Vamos te atualizar sobre camisa nova do Flamengo saindo já nos próximos dias e com patrocínio novo. Patrocínio já aprovado, cerca de 12 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Vou contar para você essa. Além disso, o Flamengo já tem o seu campo também oficial, onde esse time vai estrear no campeonato estadual, né? Esse time que está aí lá nos Estados Unidos após o retorno, já tem data, já tem local, já tem horários, também já tem tudo. Tem proposta lá da Europa, interesse em jogador do Flamengo, inclusive comandado pelo técnico José Mourinho, né? Esse time, lá na Turquia. O caminho para o Flamengo ter o Jorginho está mais livre? Vou te explicar que história é essa. E o Flamengo faz ali uma operação de recuperação, né? Vai ter um plano ali pro Arrascaeta. Tudo isso você vai chegar junto aqui com a gente, deixando o seu like, deixando a sua curtida, que é muito importante aqui pro nosso trabalho. Se inscreva no canal. Diariamente a gente vai trazendo aqui as informações, notícias, análises, opinião. Vou te atualizando aqui no nosso bate-papo. Galera, para começar o seguinte. Nos próximos dias vai ter a nova camisa do Flamengo e vai ter um novo patrocínio. Ontem tem ali o conselho, porque é uma obrigatoriedade, né, do conselho deliberativo do clube passar por essa, tem que formular ali, né, protocolar e tal, mas era óbvio que seria aprovado. O Flamengo vai ter na sua manga aquela famosa Shopee, sabe qual é, né? Enfim, vai ter na sua manga aí do seu uniforme e é um patrocínio que vai ser ali 12 milhões no ano, né, cerca aí, né? 3 parcelinhas de 4 milhões, a primeira parece que vai ser agora em fevereiro, e depois, 2 meses depois, vai ter uma outra parcela. Então, enfim, esse parcelamento, além desses 12 milhões, o Flamengo pode ter ali uma participação em vendas para aumentar um pouquinho mais esse patrocínio. Mas o fato está ali assinado, aprovado, 12 milhões, Shopee então nas mangas do Flamengo, beleza? Novo uniforme do Flamengo já sai nos próximos dias e já sai ali com patrocínio da Shopee. O Flamengo tinha uma certa dúvida, que até foi influenciado pela decisão do Felipe Luiz, tá? Onde o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda. O Volta Redonda já havia, né, dito, eu quero vender o meu mando. A receita entra, né, ali pro Volta Redonda. Flamengo, onde é que a gente pode fazer esse jogo? O Flamengo queria evitar viagens longas e aí teve uma possibilidade de levar esse jogo para Brasília. Contudo, também havia uma enorme possibilidade para evitar até essa viagem longa, pela logística joga então no Raulino de Oliveira, estádio do próprio Volta Redonda. Só que, por mais incrível que possa parecer, a logística para Brasília, ela é melhor, segundo todos os departamentos de futebol, não é só o do Flamengo, do que ir para Volta Redonda, que aí é uma viagem, né, uma estrada, ônibus e tal, demora um pouquinho mais. E aí com isso então, e o Felipe Luiz prefere o gramado, segundo ele, de Brasília, pois acha o gramado de Volta Redonda, isso também é clássico ali da região, muito fofo. Então vai jogar no estádio de Brasília. Então o Flamengo estreia contra o Volta Redonda, o mando de campo é o do Volta Redonda, com o time titular, né, aquele que a gente idealiza, que é o Flamengo principal, no campeonato estadual, contra o Volta Redonda em Brasília, beleza? Deixa eu te contar que história é essa sobre saída de Ayrton Lucas. Segundo a imprensa da Turquia, o Flamengo pode vir a receber, ainda não recebeu, uma proposta por cerca de 8 milhões de euros pelo lateral esquerdo Ayrton Lucas. E até mesmo nessa matéria que foi escrita lá na Turquia, disse lá que o José Mourinho, que é o técnico da equipe, tá de olho aí no lateral brasileiro. Aquela grande consideração que nós já havíamos falado anteriormente, que passa agora valores melhores, né? O Grêmio queria por empréstimo, por exemplo. O grande problema do Flamengo, apesar do Flamengo ter ali 3 laterais, o Vinha tá machucado. Quando o Vinha volta, vai estar apto? De que forma? Se todos estivessem aptos, certamente o Flamengo negociaria alguém que viesse a receber uma boa proposta, onde supostamente essa é uma boa proposta. Mas pela condição hoje do time ter só ali o Alexandro, já é um jogador com uma idade avançada, a gente sabe que sua frequência de jogos não é tão grande assim, o Vinha tem de uma recuperação, né, de uma lesão muito grave. Então, com isso, talvez o Flamengo vá rejeitar essa proposta caso chegue na mesa do Flamengo. Lá na Turquia, estão falando que o Fenerbahçe está de olho aí no Ayrton Lucas, tá? Só contar para vocês, antes da gente falar sobre o Jorginho, aproveitar que a gente está até no mercado da bola, deixa eu só falar sobre o Arrascaeta. Até porque os nossos colegas que estão lá nos Estados Unidos, que estão acompanhando os treinamentos do Flamengo, eles conseguiram essa confirmação. O Flamengo está fazendo uma operação tipo
Arrascaeta, não vamos sacrificá-lo nesse início. O Flamengo está preparando o atleta para o dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro pode anotar aí na sua agenda. É o jogo entre Flamengo e Botafogo, né? Essa Supercopa, né? Essa cerimônia de abertura do calendário do futebol brasileiro, né? Apesar dos estaduais já começarem antes, mas enfim, o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, e o Flamengo está programando o retorno do uruguaio para ele estar em forma para esse jogo. E esses jogos antes, né, que vem do Campeonato Estadual, até mesmo nesse período da pré-temporada, tudo com dosagem, né? Aquilo que a gente fala minuto de carga e etc. E até os nossos colegas que estão lá nos Estados Unidos, estão tendo essa oportunidade de poder assistir um pouquinho mais dos treinamentos, já observaram, e o Flamengo confirmou essa informação, que nesse processo de dosagem de carga, né, de tentar ali equilibrar, o Arrascaeta não está fazendo com a mesma frequência os exercícios dos seus colegas, dos seus companheiros de equipe. Ele sai antes, o treinamento para ele acaba antes, então existe ali uma dosagem de minutos, existe ali uma dosagem de carga, e a promessa é que até nesses futuros jogos, até o dia 2 de fevereiro, esses poucos jogos que o Flamengo terá com o time principal, ele também não vai estar com o mesmo ritmo dos caras. Vai ser menor, talvez sendo preservado, tendo uma carga de minutos menor, para ter o Arrascaeta. Posso abrir um parênteses aqui falando sobre isso? Não somente sobre o Arrascaeta até o dia 2 de fevereiro, pegando até um histórico recente do atleta. Tá na hora de você tentar, no máximo, otimizar os minutos que você tem de Arrascaeta. Se, infelizmente, é um jogador que você não pode contar com 90% dos jogos, com uma frequência boa, tá sempre bem, é importante você tê-lo 100% nos jogos principais do ano, né? Então é aquilo, né? Então, já que vai ser necessário, não apenas de agora para a recuperação dele, que é isso pela recuperação, né? Ele acabou tendo essa pequena cirurgia e tal. Estou dizendo para o ano mesmo, pela frequência, ritmo, físico. É bom ter um Arrascaeta 100% nos principais jogos. Não adianta tê-lo no primeiro semestre, por exemplo, e aí na reta final, onde você precisa dele, você começa a não tê-lo, né? Já que é necessário ter esse equilíbrio por todos os problemas. Então, eu acho que isso é importante, né? Falando sobre o Jorginho, galera, o caminho do Flamengo ali com o Jorginho, ele vai cada vez mais se aproximando, por quê? Um concorrente, que eu já contei a história pra vocês, né? Foi até o concorrente que colocou o Jorginho no caminho do Flamengo, o Palmeiras, ele tem cada vez mais se distanciado. Eu digo pra vocês que hoje nem tá na disputa pelo Jorginho. O Palmeiras já deixou bem claro que o seu plano para essa janela é o Andreas Pereira. E para isso o Palmeiras até iria aguardar dia 3 de fevereiro, o quanto fosse necessário. E com isso não teria uma disputa, porque a gente sabe, até o Jorginho havia falado, e o agente do Jorginho, né, que havia, jogando no Brasil, jogaria no Palmeiras, jogaria no Flamengo, porque disputar títulos naturais. Quando sai ali o Palmeiras de cena, fica mais ali o Flamengo, tem essa, né, proximidade. Acontece até que, até trazer um nome aqui para vocês, o time do Arsenal, né, tá naquela disposição de fato liberá-lo. Já ele tem uma boa relação e já está buscando um novo volante, que é o Martin Zubimendi. Então, com isso, até uma coincidência, digamos que não, né? O Arsenal contratando, libera logo o Jorginho tem uma boa relação e aí fica aquela negociação. Jorginho, Flamengo, não tendo nada que pagar pro Arsenal, e aí vem lá as questões salariais, certamente a gente já imagina que é alto e tal. Sobre o Jorginho, eu trouxe um vídeo aqui no nosso canal, foi até o nosso vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui. Se você não conferiu ainda, conferir sobre o brasileiro, a gente passou sobre frequência, onde ele estava jogando. Existe de fato uma queda de minutos. Você que não acompanha, por exemplo, a Premier League, você vai passar por esse vídeo, você vai ficar sabendo sua posição, né, o Jorginho Prime, como a gente passou, a sua importância no Chelsea, a sua importância de protagonismo na seleção da Itália, acerto de passe, enfim, tem uns números bem bacanas que eu vou deixar no nosso vídeo que a gente trouxe ontem. Nosso compromisso é esse, galera. A gente vai atualizando vocês por aqui, todos os dias, trazendo as informações, trazendo as notícias, trazendo as atualizações, dando aqui a nossa opinião, buscando as nossas análises, e você está sempre convidado para acompanhar aqui o nosso trabalho, beleza? Vou encerrar o nosso vídeo por aqui, deixa o seu like se você ainda não deixou o seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo aos novos inscritos, tamo junto e a gente vai subindo, beleza? Falou, um grande abraço, valeu!